Fala, meus queridos destruidores de mortos-vivos. Resolvi gravar minha gameplay. Essa é minha primeira gameplay. Tá dando esse erro na tela aí, é o meu emulador. Daqui a pouco eu vou corrigir isso, já saiu uma atualização para isso. Mas resolvi gravar minha gameplay do PVP. Essa é a primeira vez que eu lutei. E eu tô narrando por cima, tá, galera? Vocês podem reparar que eu tenho 6 NFTs junto com a árvore mãe. E eu fui na segunda leva da whitelist. Então, assim, a primeira vez que eles lançaram a whitelist eu não tava dentro. Eu consegui entrar na segunda leva, a segunda vez que eles lançaram, que eles liberaram para mais pessoas. Aí minha carteira tava apta a entrar. E eu só resolvi gravar mostrando o PVP hoje, que eu tava testando algumas coisas. Então, como falei pra vocês, a maioria das minhas plantas, né, são de água. Eu tenho uma árvore mãe ali, totalizando 7 NFTs. Montei meu time aqui. E é o seguinte, eu não tinha muita noção de como jogar, até porque foi minha primeira gameplay. Só que deu pra curtir bastante, deu pra fazer vários testes. Eu queria compartilhar isso com vocês. Muita gente já terminou a durabilidade das plantas, mas ainda é válido porque é possível usar as plantas grátis, apesar que elas foram nerfadas, mas é possível. E dá pra você ganhar muito com elas. Vocês podem reparar aí que no começo você conseguia repetir as plantas grátis, tipo igual essa planta de gelo, eu consegui colocar 2 delas, só que eu não tinha noção nenhuma de como funcionava o PVP. Então, assim, eu fui colocando minhas NFTs, e pra mim, quanto mais NFTs eu colocava, melhor ficava, sabe? Você poderá que meu adversário tem uma NFT mítica. Isso aí me deixou meio nervoso nessa partida. E por ser a minha primeira partida, eu imaginei, vai ser semelhante ao Plants vs Zombies, que era que você planta as plantinhas lá, vem um zumbi, você vai matando. Eu pensei, quanto mais colocar, melhor. Só que diferente daquele jogo, o PVO, ele tem um esquema diferente. Não é a quantidade que vai te fazer ganhar, mas sim a qualidade das suas plantas. E eu não falo em relação à raridade delas, falo em relação ao level delas. Então, se sua planta tá level 1, mas seu adversário tem uma planta level 4, vamos supor que seu adversário só tem uma planta level 4, você tem 4 plantas level 1, a planta level 4 dele vai ser melhor do que sua planta level 1, por causa que ela vai conseguir gerar mais dano. E quando elas chegam no level 4, elas liberam uma nova skill. Elas liberam uma habilidade a mais ali, que vai ajudar a você matar mais os undeads. E as plantas level 1 só atacam. Algumas causam um efeito de lentidão, igual essa planta aí que parece, sei lá, um pepino, que dá esses fincos aí no chão. Isso daí ajuda a atrasar o inimigo. Mas depois olhar que meu adversário também não tinha noção nenhuma. Foi minha primeira partida mesmo. E assim, dá aquela emoção, né, galera? Primeira partida, você fica pensando, será que eu tô fazendo a coisa certa? Os lobos estão quase chegando na minha árvore mãe. E assim, dá um desespero. Uma das coisas que eu reparei é que as árvores mães, eu não sei se eles vão mudar isso no jogo, mas as árvores mães que são NFTs não tinham tanta vantagem quanto as árvores mães que eram as árvores grátis. Porque as árvores as árvores mães que eram grátis, elas tinham habilidades muito boas. Por exemplo, a árvore de gelo grátis, essa da minha que eu tô usando aí é uma NFT, mas tem a árvore de gelo que é grátis. Ela paralisa o inimigo. Então, assim, ela tem uma habilidade extremamente boa, diferente da minha NFT. Ela também é boa, minha árvore mãe, mas as grátis tem eu vi que não tem tanta diferença assim. No futuro eles devem mudar isso daí.
E pensando nisso, eu resolvi poupar minha árvore mãe. Então, eu guardei minha árvore mãe e só usei as NFTs. Essa parte daí eu utilizei. E vocês podem reparar que a árvore do inimigo ali, quer dizer, aquela planta mística dele é bem legal, que é a planta de luz. Mas eu resolvi guardar minha árvore mãe porque eu vi que não estava dando muita diferença. Eu vi que meu inimigo com uma árvore mãe que era gratuita estava conseguindo vencer de mim. Claro que isso depende da minha estratégia. Vocês podem olhar que eu coloquei muita planta level 1 no campo em vez de evoluir elas. Eu demorei a perceber isso, tá? Não sei vocês aí se quando vocês começaram a jogar o PvP, se vocês já sacaram isso, se alguém deu uma dica pra vocês. Só que eu não tive dica nenhuma, eu fui na cara e coragem. E foi um pouquinho complicado pra mim, porque eu perdi várias partidas assim. Teve muitas partidas que eu coloquei 6 a 6 plantas NFTs. As partidas que eu joguei com 7 plantas NFTs, que no caso essa daí foi uma delas, né? Que eu coloquei as minhas 6 NFTs e uma Model 3. Eu joguei só 4 vezes assim, com a Model 3 e as NFTs. Por causa que, se eu não me engano, eu ganhei uma só. As outras eu tava perdendo. Eu não sabia o que fazer. Então eu resolvi fazer o seguinte. Eu separei as minhas plantas. Eu tava pegando apenas 3 NFTs para eu conseguir ganhar pelo menos um fragmento. E depois eu guardava as outras 3 que eu tinha. Então eu usava 3 NFTs até ficar 0 de durabilidade. Depois eu pegava mais 3 e usava até ficar 0. Eu não tava jogando com as 6 NFTs. E eu não sei se foi aí que foi o meu erro. Talvez eu poderia gerar mais fragmentos. Porém eu resolvi fazer dessa forma, de separar minhas 6 NFTs em 2 times de 3. Por causa que na minha cabeça era o seguinte. O sistema que fazia achar o adversário, eu imaginava que ele era baseado na quantidade de NFTs que eu tinha. Você pode olhar aqui, minha primeira partida eu caí com alguém que tinha NFT. A pessoa não tem pouca NFT, tem muita NFT ali, no mínimo 6. E como eu te falei, como eu fui perdendo várias partidas, minhas 6 NFTs, eu fui achando que era difícil. Quanto mais NFTs eu jogava, mais difícil ficava, porque as plantas dos meus inimigos eram sempre fortes. Na época que eu joguei, eu não tinha raciocinado que era em relação ao level da planta. E isso me deixou chateado. Então eu resolvi fazer 2 times de 3 NFTs e fui jogando. E dessa forma, com 3 NFTs no campo, eu saía com muitas pessoas que tinha planta free, que são as babies, né? E essas plantas free, eu tinha uma vantagem. Demorei a perceber também que era em relação ao level que fazia meu adversário ganhar ou perder. Mas eu resolvi manter. Eu mantive minha configuração, deixando 2 times de 3 NFTs e fui jogando. No total, galera, eu consegui 150 fragmentos. Talvez é uma quantidade pequena. Gostaria que vocês me ajudassem, falassem se foi um rendimento bom ou se meu desempenho foi ruim, porque eu perdi bastante, só que eu ganhei muito mais do que eu estava ganhando quando eu estava usando as 6 NFTs. Vocês podem olhar que eu tenho 2 NFTs ali, aquelas que parecem pepinos, que elas usam a lentidão, deixam o inimigo preso. Só que assim, pra mim, elas eram ruins, elas não atacavam. Só que tem um detalhe. Primeira vez que eu lanço um PvP, eu consegui colocar 2 plantinhas de gelo, 2 babies de gelo, que são as que mais geram dano de todas as babies free que nós temos. Só que eu não raciocinei isso na época. Vocês podem olhar que eu deixei uma NFT de gelo, nem sei se eu coloquei ela nessa partida. Só que eu fui meio que testando mesmo, vendo qual que era melhor. Vocês podem olhar que eu fiquei na dúvida de qual que eu ia evoluir. Eu evoluí as NFTs erradas.
deveria colocar mais ataque, tava colocando muita defesa, mas foi experiência. Meu adversário ali tá no mesmo caminho que eu, mais perdido que segue em tiroteio, e eu acho que isso foi pra muita gente, tá? Muita gente na dúvida, muita gente não sabia como jogar. Eu acho que seria interessante ter um tutorial, ter, não sei, alguma dica falando que não é a quantidade, mas sim a qualidade das plantas, sabe? Colocar algum easter egg ali pra galera ir pescando aos pouquinhos. Só que assim, ficou muito no ar. Muita gente com 6 NFTs ou Full NFT, que no caso são 3 NFTs, né? Que são as 12 que ficam no campo, e mais a Border Tree, que completa um time com 3 NFTs. Mas muita gente ficou perdido, não sabia o que fazer, não sabia se evoluir as plantas, se colocava todas no campo. E o segredo é você ir evoluindo ela bem aos poucos. Você vai evoluindo ela, sei lá, level 4, ou pelo menos level 3, depois coloca mais um. E esse é o segredo do PVP. Muita gente vai ficar com raiva de mim por estar contando esse segredo aí, mas não tem jeito, galera. O pessoal vai percebendo com o tempo. No começo o PVP estava muito fácil ganhar, por causa que os adversários não sabiam jogar direito. Só que com o passar do tempo, os adversários que vão aparecendo são pessoas já experientes do PVP. E eu com 3 NFTs, eu vou falar com você que eu não perdi para adversário com planta que só tinha baby, que são as plantas gratuitas. E eu perdi sim, porque mesmo dando uma configuração boa, às vezes eu melhorava uma planta que me oferecia defesa, ao invés de melhorar a planta que me oferecia ataque. E tinha outras partidas que melhorava as plantas que davam ataque e não melhorava as plantas que davam defesa. Então assim, depende muito da sua gestão do recurso, que são aquelas energia roxa ali, que serve para evoluir as plantas, serve para você colocar mais plantas no campo. Então foi uma experiência. Você pode olhar aí que a gente está na Wave 18, e hoje a Wave 18 tem muito mais inimigos do que tem nessa daí. Eu sei que vendo hoje essa minha gravação aí, a minha primeira luta no PVP, se eu tivesse a maldade que eu tenho hoje, dava para ganhar muito fragmento. Colocar meu time Full NFT, que são Full NFT assim, sem a Afterminer, que são 6 NFTs, e ganharia bastante fragmento, que eu sei que no mínimo são 3 fragmentos, né? Quando você tem 6 NFTs, se o adversário tiver mais, aí soma, são as 6 suas e mais a que eles têm. Então se você chegar, acho que são 11 NFTs ou 12 NFTs, você ganha um fragmento maior. Vocês podem ver que essa partida eu ganhei, até ganhei uma quantidade muito boa de fragmentos, ganhei o máximo permitido, só que depois eu fui perdendo. Então é isso, galera, esse que eu queria compartilhar para vocês. Eu fiz o seguinte, a seguinte estratégia: eu separei minhas 6 NFTs em 2 times de 3 NFTs e não tive muitos fragmentos, por causa que quando você está jogando com 3 NFTs, eu saí com muito adversário que tinha as plantas grátis, né, que são as babies. Então assim, eu ganhava um fragmento, às vezes tinha sorte, ganhava 2 fragmentos, mas eu consegui totalizar 150 fragmentos. Os 150 fragmentos eu consegui juntar 20 pedaços iguais de uma facção e mais 20 da outra. Então assim, eu fiquei praticamente com a planta NFT Dark e uma planta NFT Fire. As Fires são muito boas, e as outras plantas ficou meio picado, eu não consegui completar 20 fragmentos dela, que algumas ficaram com 14, outras com 16, outras com 18, só que eu não consegui completar 20. Isso daí eu vou tentar
jogar com as babies, pra ver se eu consigo completar pelo menos 20 de cada. Aí eu já conseguiria as 9 NFTs. Mas foi uma experiência boa e espero que vocês tenham tido mais sorte do que eu nesse PVP. Então é isso, eu vou deixar rolando essa partida minha de fundo, que é a segunda partida que eu tive. Espero que vocês curtam esse vídeo. Vou deixar rolando uma música de fundo também. E valeu, até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreva e conte pra nós aí como é que foi a sua experiência com o PVP. Se foi uma experiência boa, se foi uma experiência ruim. Eu vi gente no Discord oficial falando que em 50 partidas, se eu não me engano o cara usou 12 NFTs. Ele disse que ganhou as 50 partidas. Então, se isso for verdade, é 50 vezes 7 ou 50 vezes 5, né? Que eu acho que é o mínimo que você ganha quando você joga com 2 NFTs ou mais. Façam as contas aí. Mas eu acho difícil você ganhar 50 partidas, ou seja, não perder nenhuma. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu.